Bom dia a todos, eu sou a Camila e eu vou estar falando hoje um pouquinho do uso do solo na construção civil. Então, primeiro, algumas características, né, do solo. O solo ele é muito importante para a construção civil porque ele é a base da construção, né? Ele vai sustentar todas as estruturas, tudo que for os materiais, tudo que é colocado ali em cima dele, tudo que é usado na construção. O solo ele vai definir características da construção, né? Tipo, qual fundação usar, se o solo é muito resistente, pouco resistente, qual a profundidade, qual material usar, qual tipo de fundação. Isso tudo vai variar de acordo com o solo, né? Com o tipo do solo. Mas algumas características, né? A gente tem a cor, que a cor ela ajuda na identificação do solo, né? Uma coisa fácil de se identificar, né? Ela pode indicar os conteúdos daquele solo. Por exemplo, a gente viu que o solo vermelho, né, ele vai indicar a presença do óxido de ferro. Então, a partir da cor, a gente consegue analisar os componentes. A textura é importante, né, porque ela tem a relação com o comportamento hídrico do solo. Ela vai indicar a proporção de componentes granulométricos, então de areia, fina e grossa para silt e argila. A partir do comportamento, quando úmido, né, você sabe se tem muita argila, muita areia, pouca areia, e aí vai. A estrutura, né, ela define, o conceito de estrutura do solo, né, ela é o arranjo que é estabelecido por ligações das partículas do solo, né, entre si, entre elas mesmas. É, a estrutura tem grande influência no desenvolvimento de plantas naquele solo, que a gente não vai ver muito mais. É uma característica muito importante do solo. A consistência, ela vai diferenciar a adesão e coesão das partículas, né? A consistência é analisada em três formas. Na consistência seca, é analisado o grau de resistência à quebra. Então, a terra ali, o solo seco, você consegue analisar a resistência que ele tem, né? Se quebra mais fácil ou não. Úmido, você observa a friabilidade, que é a facilidade de ruptura ao ser comprimido, então você vai conseguir comprimir, e bem molhado, né, que é a consistência molhada, você vai avaliar a plasticidade daquele solo. E a gente tem a porosidade também, né, que a gente analisa o tamanho e a quantidade de poros, e a composição, que é na verdade a presença de substâncias, né? Então a presença de minerais, de carbonato, de manganês, sulfeto, óxidos e por aí vai. A divisão, então, né, agora vou falar um pouquinho dos tipos de solo. Os solos são, na verdade, basicamente três tipos e depois são as misturas desses três. É o arenoso, o argiloso e o siltoso. Então, o primeiro, o arenoso, né, ele é composto predominantemente por areia, como o próprio nome já nos diz. Os seus componentes eles têm diâmetro de 0,05 a 4,8 milímetros, então não é muito pequeno, mas é pequeno ainda assim, né? O índice de coesão é bem baixo, então ele movimenta facilmente, ele é altamente permeável, né? Ele tem a necessidade de uma fundação profunda, porque ele não resiste muito, e ele apresenta vantagens para construções de estradas. Então é um terreno bom é um tipo de solo bom para ter estradas. Aqui na primeira imagem a gente pode ver aqui, né, a consistência, um solo arenoso aqui, por exemplo, a gente tem uma noção de como é bem a areia que a gente conhece mesmo. E nessa segunda foto é um caso do solo arenoso, né, que é em Santos, que são os prédios que entortaram. A gente isso já é bem conhecido, mas falando rapidamente, né, a areia não sustentou, a gente pode ver no antes ali, eles fazem umas sapatas bem pequenininhas, e aí a areia não conseguiu resistir, ao longo dos anos eles foram entortando. E aí hoje foi descoberta essas camadas e a gente consegue ver que as rochas são mais de 50 metros para baixo. Então eles fazem estacas bem grandes para conseguir estabilidade, senão os prédios vão entortar. O solo argiloso, ele é o mais comum no Brasil, é o que a gente está acostumado a ver. Ele é usado há milhares de anos como argamassa, é usado em construções de taipa, que é o pau a pique, né? Ele é na fabricação de cerâmicas, como a gente já tinha visto na matéria. Assim como a argila, ele é um bom aglutinante, ele é altamente denso, ele é viscoso e plástico quando úmido, é denso quando desidratado, né?
Para você, as fundações vão ser mais rasas e normalmente eu uso estacas, mas para você ter uma noção mais aprofundada de qual fundação escolher, você tem que fazer um estudo do solo melhor. Aqui algumas imagens, né, do solo argiloso, nessa primeira dá para ver bem a característica da argila, né, quebradiça ali. O último tipo é o siltoso. O siltoso ele é feito de silt, ele é considerado um solo bem ruim, o diâmetro dele é bem pequenininho, dos componentes, é 0,005 a 0,05 milímetros, é bem pequeno. A coesão dele é bem baixa, ele não é plástico, não tem plasticidade. As piores estradas estão nesse tipo de solo, no solo siltoso. As duas grandes características desse tipo de solo é que quando nas chuvas eles viram um grande atoleiro e na seca ele tem muito pó. E ele vai sofrer erosão e degradação natural. E demanda também muita manutenção, né? Esse tipo de solo, devido à erosão, atoleiro e tudo isso. O solo na construção, vou falar rapidinho do aterro do talude e dos tipos de reboco com solo, que estão sendo comentados atualmente, por estar falando muito em construção sustentável, né? São técnicas de construções que elas estão voltando a ser utilizadas, algumas que já são mais antigas e algumas novas. Então, primeiro o aterro, né? Aterro é aquele lugar que você nivela com terra. Então, para a construção civil, ele é o terreno que é nivelado para você fazer a construção utilizando terra ou cascalho. Muitas pessoas utilizam entulhos e resíduos, mas isso é muito errado, porque ele não vai conseguir ter uma resistência adequada à construção que a gente vai estar pondo ali. E aqui a gente pode ver na imagem, né, o terreno bem desnivelado, no segundo aqui uma amostra do terreno natural, que seria o volume de corte, que seria esse volume para cima, e o volume de aterro, que é o volume que você coloca para você nivelar tudo. Aqui o aterro, né, ainda, a gente tem, nesse exemplo, a gente consegue ver os muros de arrimo, e uma regra aqui que a construção tem que ter no mínimo 10 centímetros acima da rua. Aqui a gente vê 15 centímetros acima do nível da rua, para não ter perigo da água entrar e fazer uma inundação. Então, é sempre para cima, né, para não ter muito risco. E aí a gente vê os muros de arrimos, né, que são esses desenhos verdes, que são essas barrinhas, que é a contenção que a gente faz para segurar a terra ou a argila que a gente deposita para nivelar. Os taludes são qualquer superfície inclinada de um terreno para a gente, né? Então ela pode ser natural, que é formado por intempéries ou formação geológica, ou artificial, que a gente mesmo construiu. Então aqui a gente tem algumas imagens, né? Aparentemente esse declínio é natural, mas o homem deu uma aproveitada. Aqui a gente vê o talude de corte, o talude de aterro, que é o que você tirou, e o do aterro é o talude, a inclinação daquilo que você pôs, sem as estruturas, e com as estruturas de apoio, que seriam os muros de arrimos, que eu já falei ali. E esse último aqui é um exemplo de um talude feito pelo homem, né? Que é feito normalmente, a gente vê muito nas estradas, né? Para não ter perigo de deslizamento e tal. Aqui um aproveitamento dentro de um terreno, né? O tiro fez a escada ali no talude. Agora o Adobe. O Adobe, ele atualmente, ele está voltando a ser usado, né? Como eu falei, já é usado antigamente. O Adobe pode ser usado como tijolos de adobe, que é a mistura de terra crua, água e fibras vegetais, que eles são moldados. Essa produção antigamente era artesanal e hoje era semi-industrial. E aqui dá para ver o revestimento Adobe. O revestimento feito com Adobe, ele é uma mistura de terra, esterco, areia e água. E essa prática ela considerava sustentável porque ela tem devolução para o solo 100%, porque é do solo, né? O solo volta para o solo, e o custo é muito baixo, praticamente nulo, porque você não tem que comprar o material, é o solo da sua construção com água e, na verdade, o pior seria o esterco ali. Ele é muito usado, né, há muito tempo, e ele é utilizado atualmente em áreas mais pobres. Nessa foto aqui a gente é de um projeto de voluntariado em áreas pobres que construíram casa utilizando o método Adobe. O pau a pique, né, que acho que todo mundo já conhece, ele é utilizado do período colonial. Ele é uma técnica que você põe a terra crua junto com a madeira. A madeira, bambu ou cipó, você vai fazer essa trama aí, que a gente pode ver no número 2,
você vai fazer a trama para sustentar a construção e encher todos os espaços vazios com terra umedecida. E aí, essa terra tem que ter um pouco de argila, tem que ter a proporção boa de argila, né, no mínimo mais ou menos 40%, para poder secar e ficar resistente ali. E é utilizado em áreas rurais e semi-probeza, assim como o adobe. Aqui um revestimento de pau a pique, né? Aqui uma construção feita de pau a pique, a trama, a areia. E agora o super adobe. O super adobe também é conhecido como terra ensacada. A gente utiliza argila em sacos de polipropileno. Os sacos são preenchidos, eles vão passar por uma compressão, sendo tanto feita pelo homem ou por máquinas, tanto faz, e é posicionado um sobre o outro, então é empilhado. E aí assim você forma as estruturas. É recomendado o uso de arame farpado mais ou menos a cada 3 sacos, para ter um melhor nivelamento, para não ter perigo de cair ou desnivelar ali. E ele tem, na verdade, bastante pontos positivos, que é baixo custo, ele é muito resistente, não precisa de mão de obra especializada, tem conforto térmico e acústico, é uma execução bem rápida, mas ele tem uma desvantagem muito grande, que é frágil à umidade, né? Com a água, ele pode virar barro e aí acaba amolecendo tudo. Aqui mais algumas imagens, né, na construção. Aqui também, ó, fazendo só os vãos de portas e janelas. E por último, o hiperadobe. O hiperadobe é uma evolução do superadobe, por assim dizer, que soluciona um problema ambiental do superadobe, né? O hiperadobe, ele usa sacos de ráfia natural e não de polipropileno. A ráfia, ela é a fibra têxtil da palmeira. Então, ela é natural e dispensa o arame farpado, porque a gente pode ver aqui na próxima foto, tem uma trama, né, um buraquinho, e aí os barros eles vão se difundindo e vão se juntando, e aí fica uniforme, não precisa colocar o arame para ter uma melhor sustentação. E tanto no hiperadobe, e ó, a gente pode ver a aplicação no reboco, né, não tem problema algum. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção.